Quando eu preciso fazer uma sobremesa fácil e rápida, eu logo penso na minha deliciosa torta de limão com merengue. Essa torta é daquelas sobremesas que são muito práticas. Ela é feita com massa filo, que é aquela massa bem crocante, o recheio da torta tradicional de limão, com aquela mousse extremamente saborosa e um merengue por cima, faz toda a diferença. Para trabalhar a massa filo, a gente tem que ter um cuidadinho. Como é uma massa muito fina e delicada, é importante ter um papel ou um pano úmido ao lado. Eu gosto de usar um guardanapo de pano. Olha só como essa massa é fina. O paninho úmido vai ajudar a massa a não ficar quebradiça. A massa filo é extremamente fina e delicada, então ela resseca com muita facilidade. Agora a gente deixa o paninho aqui, eu vou separar o que eu preciso. Começa aquecendo a manteiga. Estou usando a manteiga sem sal. Ela é bem importante nesse processo da receita, porque ela vai ajudar uma camada de massa a grudar na outra. Para mexer com a massa filo, eu não gosto de usar faca. Eu vou usar uma tesoura. Já passei um paninho com álcool nela para deixar ela bem limpinha. Eu vou usar uma assadeira redonda, dessas tradicionais de quiche, que elas são bem baixinhas. Você pode usar a assadeira que você tiver na sua casa. Já fiz essa torta quadrada, retangular, redondinha desse jeito, ela fica super bonita. Quanto mais alta, mais crocante vai ser a borda. Dessa vez eu vou fazer uma massa bem fininha e baixinha. Vem com a tesoura cortando assim, sem muito medir, vai mais ou menos a olho. E aí acomoda na assadeira, assim. Enquanto a manteiga está derretendo, eu vou cobrir a massa com pano úmido para evitar que ela fique ressecada. E com a ajuda de um pincel, eu vou pincelar essa manteiga depois de derretida nessa primeira base de massa. Eu gosto de passar direitinho, mas sem exagero. Ela ajuda a trazer uma corzinha bem dourada, que eu acho que fica bem bonito também. É bom não passar muita manteiga para sua massa não ficar gordurosa. À medida que ela vai assando, ela vai ficando emplastada se você carregar na manteiga. Capricha mais nas laterais, que é onde a massa vai assar e vai dar aquela aparência de douradinha. A massa filo rasga com uma certa facilidade. Você não precisa se preocupar. Como a gente vai fazer uma base com várias camadas de massa, esse rasguinho não vai fazer diferença. Vou tirar esse paninho úmido de cima e continuar cortando a massa. Tô cortando 2 camadas de uma só vez aqui. Volta a cobrir a massa com o pano úmido. E agora acomoda ela assim. Coloca as pontas pro outro lado, tá vendo? Toda lateral vai ter uma pontinha. Repete o processo com a manteiga. Dá mais preferência para as bordinhas, como eu falei. No centro, você espalha só um pouquinho, só para a massa aderir e não ficar descolando. Ela costuma ficar bem sequinha depois de assada. Uma ótima maneira de servir essa torta, que é a maneira que eu sirvo nos meus eventos, quando as pessoas comem em pé, que é muito mais fácil, eu faço ela em porções individuais. E eu uso aquelas assadeirinhas de cupcake para colocar a massa. A única diferença aqui do processo é que você vai cortar a massa bem pequenininha, fica muito delicado e todo mundo gosta. A massa filo pode ser usada em receitas salgadas. Eu faço uma entradinha com queijo brie e gorgonzola que fica uma delícia. Você pode usar o azeite se você for fazer um prato salgado. É uma gordura que já vem líquida e mais prático para passar. Quinta e última camada de massa, eu vou cortar aqui mais um quadradinho. E o que sobrar da sua massa filo, você pode levar ao congelador e guardar. A última camada de manteiga para dar aquele toque de douradinho, e eu também gosto de polvilhar um pouquinho de açúcar, porque eu acho que fica mais saborosa a massa. Você pode deixar a massa passando da assadeira assim, e se ela quebrar depois não tem problema. Ela vai formar essa base bem bonita e crocante. Polvilha um pouquinho de açúcar refinado, uma pitadinha só. Espalhe o açúcar assim despretensiosamente. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. O tempo que a sua massa vai levar pode variar de forno para forno. Então a dica que eu te dou é fica de olho, porque ela passa do ponto muito rápido e pode queimar. Agora é só esperar ela ficar dourada.
Enquanto isso acontece, eu vou dar sequência no recheio e na finalização da torta. Para fazer a mousse de limão, eu gosto sempre de usar as raspinhas. Elas, além de trazer aquele aroma maravilhoso do limão, elas deixam o sabor ainda mais marcante, sem trazer aquele azedinho. Para suas raspinhas não ficarem com resíduo amargo, toma bastante cuidado na hora de ralar. Evita tirar essa parte mais clarinha, se concentra só na casquinha brilhante. Para fazer essa receita, eu vou usar a raspinha de 2 limões inteiros. Raspinhas prontas, vou adicionar elas no copo do liquidificador. É aqui que eu vou fazer a minha mousse de limão. Eu vou usar uma porção inteira do leite condensado, então você pode usar uma lata toda ou uma caixinha aí também. Leite condensado com limão é uma das sobremesas que mais combinam, né? Eu adoro. Raspa todo o leite condensado, não vou deixar nada para trás. Para essa torta de limão ficar com uma consistência bem firme, eu gosto bastante de usar o creme de leite de caixinha. Uma caixinha é o suficiente para essa receita. Antes de começar a bater essa mousse, eu tô de olho aqui que minha massa tá ficando douradinha. Vamos dar uma olhada? Uau, olha só que linda que ela tá ficando. Mais uns 2 minutinhos para assar bem aqui no centro e ela já tá pronta. O cheirinho desse açúcar derretendo com a massa assando é delicioso. Agora eu vou cortar 6 limões e colocar o suco deles aqui para fazer a mousse. Para o suco do limão soltar com mais facilidade, dá essa pressionadinha na tábua assim e rapidinho o suco solta. Vai cortando e espremendo direto no copo do liquidificador. Aqueles 2 limões que você tirou a raspinha, continua usando na receita, assim a gente usa o alimento na integralidade. E chegou a hora de tirar o suco deles agora. Antes de bater a mousse, eu já vou tirar a massa do forno porque ela tá pronta. Uau, agora sim, bem douradinha. E agora sim eu vou bater minha mousse de limão. Recheio da torta pronto, agora eu vou para a última etapa da receita, que é fazer o merengue. Toda torta de limão precisa ter aquele merengue chamuscado com maçarico, e a minha não vai ser diferente. O merengue suíço é aquele merengue cozido, ou seja, ele não vai estar cru. Eu vou separar as claras da gema e vou usar 2 claras com 3/4 de xícara de açúcar. Com os ovos separados, eu vou colocar as claras em uma panelinha. Lembra que eu falei que ela é cozida? Esse merengue é super fácil de fazer e eu vou te dar um truque que você nunca mais vai esquecer. Eu vou cozinhar a clara com as mãos. Para isso, eu preciso adicionar o açúcar. Vou usar 3/4 de xícara de chá. Parece ser muito açúcar, mas ele fica com aquela textura do marshmallow. Despejo o açúcar na panela. Dá uma misturadinha e daqui a pouco eu vou ligar o fogo. Existem algumas maneiras de se fazer esse merengue. Ou você cozinha as claras em banho-maria e aí você bate, ou você coloca direto na panela e usa suas mãos. Como eu sou das antigas, eu gosto de usar as próprias mãos para fazer, porque daí não tem erro. Se seus dedos não aguentarem o calor do fundo da panela, você pode ter certeza que os ovos também não vão aguentar. Então é um ótimo termômetro para você ter muito sucesso no seu merengue suíço. Reserva a colher e liga o fogo. Com as mãos limpas, você vai misturar essas claras com o açúcar. Você vai sentir uma textura bem granulosa do açúcar no começo.
À medida que o açúcar for derretendo nas claras, você vai ter uma mistura mais homogênea. E aí sim vai chegar a hora de bater. Mas por enquanto você vai misturando com a pontinha dos dedos até ficar tudo bem lisinho. Procura trabalhar com fogo bem baixinho para você não queimar suas mãos e as claras. Se tiver necessidade, é só remover a panela da fonte de calor e depois volta para a fonte de calor. Você vai notar que as suas claras vão começar a ficar com esse aspecto assim, mas depois o sucesso é garantido. E é nesse estágio aqui que eu vou bater o merengue. Para qualquer merengue dar certo, é importante que a tigela que você for usar esteja bem limpinha. Qualquer resquício de gordura pode atrapalhar essa etapa. E agora sim é bater com a batedeira. Você vai bater esse merengue por aproximadamente 10 minutos. Parece bastante, mas isso vai garantir uma boa estrutura para ele. E esse é o ponto de pico desse merengue. Olha que lindo que ele fica, com uma textura aveludada, bem brilhoso. Com o merengue e o recheio prontos, agora eu vou montar a torta. A massa já esfriou. E como eu usei um fundo removível, olha só que prático. Ela solta com muita facilidade. E aí eu já vou montar ela no prato. Despeja agora essa mousse por cima da massa e espalha com a ajuda de uma espátula. Olha a crocância dessa massa quando o recheio entra, que delícia! Espalha com delicadeza e suavidade. Essa é uma torta que serve muito bem em 6 porções. Espalha com delicadeza, preserva as bordas e agora é só finalizar com o merengue. Olha que coisa mais linda esse merengue. Vai espalhando assim por cima do recheio da mousse de limão. Eu gosto de deixar um pedaço da mousse aparecendo. Com a espátula eu vou fazendo esses picos assim para deixar essa torta ainda mais bonita. E agora finaliza com o maçarico. Olha que linda que fica a torta finalizada no maçarico. Ela fica com uma cor super especial, sem contar o cheiro de marshmallow que fica na cozinha. E agora sim, temos uma torta de limão maravilhosa. Olha que sobremesa gostosa. Tô com água na boca para comer essa torta de limão.